A paz do Senhor, gente, bom dia, glória a Deus por mais uma manhã maravilhosa, que estamos juntos na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente cada um de vocês, todos os seus familiares. Meu muito obrigada, todos vocês que estão aqui comigo. Graças a Deus, o nosso Deus é bom, a sua bondade dura para sempre. Quero fazer um pedido a você que ainda não se inscreveu, inscreva-se. Estamos fazendo a obra do Senhor e o nome do nosso Deus tem sido glorificado através das nossas vidas. Eu daqui, pregando a palavra, você que está daí pode me ajudar deixando o seu like, compartilhando a palavra, deixando seus comentários, glória a Deus. E assim o YouTube vendo que vocês estão fazendo essas ações, ele entende que esse programa, né, esse canal tem um conteúdo bom e passa para frente. Desde já, meu muito obrigada. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente cada um de vocês e todos os seus familiares. Amados, a palavra que iremos meditar nesta manhã encontra-se no livro de Daniel. Daniel, capítulo 6, versículo 1 a seguir, que nos diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o seu reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o seu reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes deste conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu, dentre esses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, glória a Deus. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achou nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhes assim: Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitões, governadores tomaram conselho, a fim de que estabelecesse um edito real, e fizéssemos firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer outro Deus, ou a qualquer nome, a não ser a ti, ó Rei, seja lançado na cova dos leões. Glória a Deus por esta palavra, só até aqui, né? A palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus, que nos mostra, meu amado, que infelizmente, né, em todo o tempo, a inveja há no mundo, né? Glória a Deus. E em todo o tempo, tem pessoas que não ficam felizes ao ver o crescimento do irmão que está do lado, né? Glória a Deus, do seu companheiro que está do lado. Elas ao invés de festejarem o desenvolvimento do outro, ficam querendo puxar o tapete, né? Como a gente fala na nossa linguagem popular, fica querendo o mal do seu próximo. Nós vemos aqui que o rei Dário constituiu sobre o seu reino 120 presidentes, né? E entre esses presidentes tinha 3 príncipes, né? Nos quais os presidentes dariam ali conta para os príncipes passariam para o rei Dário, enfim, a fim, né, de organizar todas as coisas para que o rei não sofresse dano algum. E ali a palavra de Deus nos diz que entre esses 3 príncipes, o Daniel se destacava de maneira excelente, né? Porque o Espírito de Deus estava sobre a vida de Daniel. E tudo que Daniel fazia era com excelência. Meu amado, minha amada, nos mostrando que eu, você e que nós, tudo que nós vamos fazer, temos que nos esforçarmos para fazer da melhor maneira possível.
E temos que fazer, como que para Deus, né? O próprio Jesus nos ensina isso, que nós quando trabalharmos, né, não devemos trabalhar de todo jeito, mas devemos trabalhar de maneira que venha a ser como que nós estivéssemos trabalhando para o próprio Deus. Porque os nossos patrões, né, meu amado, minha amada, também são autoridades sobre nós, então a gente tem que honrá-los, assim também como os patrões têm que honrar os seus empregados, né, glória a Deus. E aqui a palavra de Deus nos diz que aquele trabalho de Daniel era um trabalho tão maravilhoso que o rei já estava pensando de colocar Daniel sobre todos eles, sobre todos os príncipes e presidentes, né? Ou seja, depois do rei Daniel. Mas ali aqueles homens, sabendo disso, procuraram ocasião para difamar Daniel, mas não conseguiram. Tentaram difamar Daniel, mas não conseguiram, porque tudo que Daniel fazia era certo. Muitas vezes, meu amado, minha amada, tem pessoas à sua volta, querendo o seu mal, tentando lhe difamar, tentando destruir a sua imagem. Mas o Senhor não permite. Por quê? Porque você está fazendo a coisa certa, né? O Senhor não permitiu, porque você está fazendo a coisa certa. Então, meu amado, o Senhor não vai permitir que você venha perecer com as injustiças dos injustos, não. Mas você é uma pessoa justa, você está caminhando, fazendo o seu trabalho da melhor maneira possível, em tudo aquilo que você está fazendo, está se dedicando, e o Senhor nosso Deus está olhando. O Senhor nosso Deus está contemplando. E não é essas pessoas que estão à sua volta, com o olho em cima de você, que vai impedir de você crescer, não. Mas o Senhor, meu amado, minha amada, é aquele que lhe guarda. Você está protegido. A mão do Senhor está sobre você. Então, não se preocupe. A palavra de Deus no livro de Números diz que não há encantamento, né, contra o povo de Deus. Não há encantamento contra Israel. O Senhor nosso Deus é o Deus que nos guarda. Glória a Deus. Então, o próprio Balaque falara para Balaão ali em Números que não poderia amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Ninguém pode lhe amaldiçoar, meu amado, minha amada. Você é abençoado por Deus. O olho gordo dos seus colegas de trabalho, das pessoas que estão à sua volta, não vai fazer você retroceder, não, mas você vai crescer. Em nome de Cristo Jesus, receba essa palavra da parte de Deus para você nessa manhã. Você vai crescer. Queriam impedir o crescimento de Daniel, mas o Senhor, nosso Deus, era com Daniel. O Senhor é com você, graças a Deus. Ali, quando eles planejaram fazer esse edito, porque na lei de Daniel dizia que Daniel não poderia adorar outros deuses, né? Outros deuses, a não ser o Deus verdadeiro. Ou eles ali, né? Agora ali eles fizeram com que o rei assinasse um edito dizendo que os príncipes, os presidentes, Daniel não estava na hora, mas eles botaram ali como que todos estivessem juntos para que o rei assinasse aquele edito para que, num espaço de um mês, ninguém pudesse fazer uma petição ou qualquer outro pedido a um homem ou a um deus, né, daqueles, se não fosse para o rei Dário. O rei Dário, muito cheio de si, achou muito bom isso e assinou aquela lei. Aquela lei não podia ser revogada. A palavra de Deus nos diz que era na lei dos médios e dos persas. Quando assinava essa lei, não tinha como se revogar. Então, ali, quando passaram um espaço de tempo, eles foram ver Daniel. Eles estavam vigiando Daniel, porque eles sabiam que Daniel era um homem de oração, um homem que se via a Deus verdadeiramente, porque tudo que Daniel fazia era para a glória de Deus. E ali ele vê Daniel orando, porque a palavra de Deus nos diz, meu amado, que Daniel não se escondeu, não. Daniel continuou orando 3 vezes ao dia, e ainda com a janela do seu quarto aberto, virado para as bandas de Jerusalém, né? Aberta para as bandas de Jerusalém. Então, veja, não precisa se esconder. Você tem um Deus que guarda você. Não se preocupe, não. Fique na dispensação do Senhor fazendo a coisa certa. Porque quando você faz a coisa certa, o Senhor nosso Deus, Ele que respalda a sua fé, Ele que respalda a sua vida e Ele que lhe livra do laço do inimigo e do laço do passarinheiro. Não tem laço que o Senhor não possa quebrar. Meu amado, minha amada, Daniel foi parar nas covas dos leões, mas o Senhor estava com Daniel naquela cova dos leões. Né? Glória a Deus. O Senhor estava com Daniel na cova dos leões, assim como o Senhor está com você, aí onde você está. Eu não sei onde você está, seu lugar apertado, seu lugar escuro, seu lugar frio, mas o Senhor sabe. Ele está com você, Ele está do seu lado e Ele está ali ouvindo. O leão não vai lhe arranhar, não vai lhe morder, não vai lhe matar, não.
O leão não vai lhe estraçalhar, porque o Senhor está do seu lado, glória a Deus, para lhe guardar, glória a Deus. Esses que lhe ameaçam não podem fazer nada contra você, porque a sua vida está guardada em Deus, a sua família está guardada em Deus, os seus negócios estão guardados em Deus. Descanse nesta manhã, glória a Deus, sabendo que o Senhor dos Exércitos está do seu lado, glória a Deus. O Deus de Jacó, meu amado, minha amada, é o seu refúgio e a sua fortaleza, glória a Deus. A vitória é sua, porque você permaneceu fiel ao seu Deus e Ele que lhe dá essa vitória em nome de Cristo Jesus, glória a Deus. Daniel naquela cova dos leões. O rei tentava tirar Daniel, enquanto jogaram Daniel ali, o rei tentava de várias maneiras tirar Daniel. Mas não havia como, né? Aqueles próprios homens foram falar para o rei que não havia o que o rei fazer, porque aquela lei não podia ser revogada. E a palavra de Deus nos diz que o rei até perdeu o sono. Mas o rei sabia que Daniel servia o Senhor e o rei falara para Daniel, né? Quem sabe o seu Deus possa lhe livrar dessa cova dos leões, né? Glória a Deus. E na manhã seguinte que o rei chamara Daniel. Daniel respondeu e o rei muito se alegrou. Glória a Deus, meu amado, minha amada. O nosso Deus é um Deus tremendo, o nosso Deus é poderoso. Ele vai tirar você dessa situação. Sim, você vai sair vivo, sua família vai sair em paz. Glória a Deus, o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Glória a Deus, o seu tratamento não vai acabar. Glória a Deus, o seu filho, a sua filha não vai morrer. Há vida sobre você, há vida sobre sua casa, porque foi o Senhor Jesus que lhe deu essa vida em abundância para a glória do nome dele. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. O Senhor nosso Deus é tremendo. Ele está com você. Em nome de Jesus, a vitória é certa. Jorge, receba a vitória da parte do Senhor nosso Deus. Receba a bênção, porque o Senhor está do seu lado. Glória a Deus. Ele tem contemplado e lhe dará a vitória para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Aleluias. Graças a Deus. Assim, meu amado, minha amada, quando Daniel sai daquela cova dos leões, Daniel poderia sair traumatizado, poderia sair triste. Não, mas Daniel sai de cabeça erguida. E aqueles que lançaram Daniel na cova dos leões, glória a Deus. Sim, aqueles que lançaram Daniel na cova dos leões, quando eles foram lançados lá dentro com sua família, foram estraçalhados. Meu amado, minha amada, há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, glória a Deus. Daniel ali foi exaltado para a glória do Senhor nosso Deus, e o nome de Deus de Daniel também foi glorificado. Então, glória a Deus através da sua vida. Meu amado, minha amada, o Senhor será exaltado, o nome do Senhor será glorificado, e você verá grandes mover de Deus na sua vida, grandes bênçãos que irão acontecer para a glória do Senhor. Então, não tema o inimigo, não tema a afronta, mas permaneça na dispensação do Senhor, porque o melhor de Deus está por vir na sua vida e na vida dos seus, em nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos estar orando. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, meu Pai, por essa palavra maravilhosa que o Senhor mandaste aos nossos corações nessa manhã. Pai, continua guardando cada um dos teus filhos, onde quer que eles se encontrem. O Senhor sabe onde eles estão. Então, Pai, livra de todo o laço do inimigo, de toda a peste perniciosa, de tudo aquilo que não vem de ti. Pai, o salmista diz que ele vira que armaram um laço contra ele e não havia ninguém que pudesse salvar. Mas o Senhor estava ali e quebrou o laço, Pai. Então, assim, quebra o laço, Pai. Corta a lança e dá a vitória a cada um dos teus filhos. Livra de todo acidente do corpo e da alma. Livra de toda a voz, Pai, que fala do ouvido, para que eles não fazer coisas erradas, mas ajuda eles a fazer a tua vontade, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço pela grande vitória que o Senhor vem dar a cada um dos teus filhos nessa manhã. Para o Jorge e para todos aqueles que o Senhor assim vai mandando esta palavra, em nome de Cristo Jesus, sim, porque a tua palavra ela não volta vazia, então faz o teu querer em nosso meio, cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, faz o teu mover em nosso meio, em nome de Jesus, dá-nos um dia de paz, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, na tua presença, amém. Um forte abraço, amados, permanecemos assim, eu daqui, você daí, e o nome do Senhor nosso Deus, né? Será glorificado através das nossas vidas, porque nós estamos orando um pelo outro. E o Senhor assim tem nos contemplado e nos dando vitória, né? Um forte abraço.